Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 6º domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, a última semana da Páscoa do Senhor, nós nos deparamos com a Palavra de Deus nos falando do essencial na relação entre nós, entre nossos irmãos, entre Deus e até mesmo entre toda a humanidade. O cerne, o essencial, o profundo que deve reger a vida de um seguidor de Cristo é sintetizado em uma única palavra: amor. A palavra de Deus nos fala que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É profundo, tão profundo que o saudoso Papa Bento XVI escreveu uma encíclica somente sobre este trecho: Deus é amor. E muitos santos padres da Igreja escrutinaram e nos explicaram o que é este Deus que é amor. A palavra de Deus nos é bem clara em tantos momentos que fala: desde a criação do mundo é ato de amor de Deus, a criação de todas as coisas no universo a serviço do homem é amor de Deus por nós. E por fim, para coroar este amor, Deus quis que neste mundo que Ele criou habitasse um ser que não apenas lhe obedecesse cegamente como os animais irracionais, mas que o obedecesse e seguisse seus mandamentos por amor. E então criou o homem e a mulher. Nós fomos criados pelo amor. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de partículas do universo que se chocaram e deram origem a um universo onde se observa toda a inteligência de Deus. E nem nós somos frutos do acaso de nossos pais ou daqueles que nos geraram neste mundo. Nós somos criados no amor de Deus, pelo amor de Deus e com o amor de Deus. É daí que deve nos fortalecer a ideia: nós somos amados por Deus. E então, após nos criar, após criar o universo, tudo isso por seu amor que quer se expandir, porque o amor é difusivo por si. O amor não precisa que seja cutucado ou seja de alguma forma movido. O amor tem seu próprio movimento e o seu próprio derramamento. Por isso, os santos padres já nos diziam, especialmente São Tomás de Aquino, o amor é difusivo por si. Ele se difunde por si mesmo. Ele não precisa ser tocado ou não precisa ser movido por algo. Aquele que ama entre nós, percebe-se quando alguém ama, porque ele expande a sua vida. E mesmo quando deixa de viver neste mundo, o amor de seus atos permanece. Amor pela humanidade, amor pelos irmãos, amor a Deus. Após criar o universo e criar-nos, o Senhor se revela, ou seja, se dá a conhecer. Ele não é um Deus que fez tudo e fica de seu trono observando, como se fosse um cientista que olha um rato num laboratório. Não, Deus permaneceu entre nós e permanece entre nós. E então, para difundir o seu amor, para tornar-nos mais felizes, Ele se dá a conhecer, primeiramente a um pequeno povo, e depois, quando cumpre a sua promessa de enviar seu Filho para a nossa redenção, por amor a nós, porque Ele viu que a humanidade estava se perdendo,
e então Ele envia Seu Filho por amor a nós, para morrer por amor a nós, e então Ele faz com que a Sua palavra, a Sua revelação, o Seu amor, sejam conhecidos por todo o universo. Notemos também na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como este amor é difusivo e como este amor se expande e permanece até os dias de hoje e permanecerá entre nós até o final dos tempos. Primeiramente, Cristo nosso Senhor vem pelo amor que tem ao Pai, por obediência ao Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo são a perfeita comunidade de amor. Os três se amam porque são um só. Assim também, quando um homem ama verdadeiramente uma mulher ama verdadeiramente um homem, mas de verdade, este amor não consegue ficar em cada um. Este amor se expande, tornando os dois uma só carne. Essa é uma forma de compararmos este amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. Eles são esta comunidade perfeita de amor. E então, por amor, o Filho vem, amor ao Pai, amor a nós. O Filho dá a sua vida por amor a nós. E o Filho, vendo que nós não sabemos o que é o amor, nós não sabemos o que é o amor. Nós confundimos amor com desejo, confundimos amor com paixão, confundimos amor com sensualidade. Então o Filho decide: eu vou voltar ao Pai após a minha ressurreição, mas vou fazer um modo de permanecer com eles até o final dos tempos. E então Ele se dá a nós em cada Santa Missa, no seu corpo e no seu sangue. De novo, em cada Santa Missa, Ele se oferece em sacrifício ao Pai por amor a nós. É isso que devemos considerar, queridos irmãos e irmãs. Ninguém pode dizer que não foi já alcançado pelo amor de Deus. Este amor que se expande e se difunde de si mesmo. São João nos diz de forma bem clara: Deus envia o seu amor, o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Não fomos nós que amamos a Deus. Isso é bem claro, São João deixa bem claro isso, como São Paulo diz que quando nós éramos pecadores, quando não merecíamos nada da parte de Deus, quando a humanidade estava num estado tal de degradação que nem se lembrava de Deus, Deus enviou seu Filho para nos resgatar, por amor. Por isso São João vai dizer: não fomos nós que amamos a Deus e então Deus passou a nos amar. Não foi isso. Não foi um movimento primeiro nosso. O movimento primeiro foi dele. Ele que nos amou. E então, quando nós nos perguntamos qual é o sentido da minha vida, todo ser humano que põe os miolos a funcionar se pergunta, em algum momento da sua vida: qual é o sentido da minha vida? Ou eu nasci para ser um animal que come, bebe, dorme e se reproduz, que tem algum prazer, que ajunta coisas? Foi para isso que eu vim ao mundo? Ou eu vim ao mundo para amar a Deus e manifestar o amor de Deus ao meu próximo? Para que foi que Deus me tirou do nada e me deu a existência? Podemos resumir tudo isso em uma palavra: para o amor. No calendário civil, aqui no Brasil, hoje comemoramos o Dia das Mães. Não é uma comemoração religiosa, uma comemoração católica, mas é o Dia das Mães. E nós podemos observar na vida de tantas e tantas mães este amor bem palpável de Deus. Quantas mães que manifestam este amor de que fala a palavra de Deus:
um amor capaz de dar a vida por aquele que ama, seu filho. Quando queremos comparar o amor de Deus de uma forma ainda entre as sombras e ainda imperfeita, podemos dizer: todo aquele que já sentiu o amor de uma mãe sabe o que é o amor de Deus. Nosso Senhor compara o amor de Deus Pai a uma mãe que não abandona seus filhos. Também há uma galinha que procura ajuntar seus filhotinhos e protegê-los de todo o perigo. A palavra de Deus, quantas vezes, compara o amor de Deus a aquele que não esquece de seus filhos. Quantas vezes, por meio do profeta Isaías, o Senhor disse: mesmo que fosse possível que uma mãe abandonasse e esquecesse seu filho, eu não me esquecerei e não te abandonarei. Este é o amor de Deus. E para que então o Senhor nos pede que não apenas contemplemos o amor de Deus por nós? Não é algo apenas para contemplar e dizer: que bom, estou feliz, Deus me ama. Não é apenas para isso. Não é apenas para um saber intelectual. Jesus diz que nós devemos conhecer e progredir no amor a Deus para saber que daí se desdobra um mandamento que o Senhor chama novo mandamento: o amor entre nós. São João vai dizer também, não só como ouvimos hoje, que todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Ou seja, quem não ama não conhece Deus, não sabe quem Deus é, não tem vivência de Deus. São João vai dizer também de forma mais profunda: aquele que diz que ama Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Este próximo, como nos é difícil amá-lo, porque quando falamos de amor, nós que confundimos amor com tantas coisas, nós pensamos em primeiro nos amar, depois, se sobrar algo, daremos aos outros. O amor, queridos irmãos e irmãs, não é migalha que se dá aos outros. Também não é algo exclusivo. Eu amo os meus e amo aqueles que me amam, os outros que se virem. Não. O mandamento novo que Jesus nos dá diz: eu vos chamo agora de amigos, não mais de servos, porque vos tirei da servidão e agora vos tornei amigos. E os amigos devem conhecer o que o outro amigo pensa, senão não são amigos. A perfeita identidade da amizade é o amor. Amar o que o outro ama, odiar o que o outro odeia. Muito bem resumido por São Tomás de Aquino. Isto é a verdadeira amizade, isto é o verdadeiro amor. Amar o que o outro ama e odiar o que o outro odeia. Queremos saber aonde está o nosso amor? Basta ver o que é que nós amamos. Aí está o nosso coração e o nosso amor. E então o Senhor, ao nos tornar amigos, Ele nos pede que vivamos como amigos, amigos dEle e amigos entre nós. Não é esta simplificação da palavra amigo, que muitas vezes aplicamos a um colega de trabalho, a uma pessoa conhecida. Amigo significa aquele que está ajuntado ao outro. Na sua origem, a palavra amigo significa o mesmo que estar jungido, ou seja, como o boi está amarrado ao outro por uma canga. Isto é um amigo. Portanto, os amigos são aqueles que se amam e que vão na mesma direção. E se um amigo caminha por um caminho perigoso, o outro lhe puxa para o caminho correto. Este é o amor também que se espera em um matrimônio. Mas mais ainda, dentro deste novo mandamento, o Senhor diz: eu vos dou um novo mandamento, eu vos ordeno
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, da mesma forma. Qual foi a forma que o Senhor nos amou e nos ama? A tal ponto de dar a vida por nós que não merecíamos o seu amor. Este é o amor que o Senhor espera, com o qual nós amemos uns aos outros. Não é amar a uns e não aos outros. Amar uns aos outros. Este amor tem que ser recíproco. Este amor tem que ser verdadeiro. Nós temos algumas pessoas, obviamente, com quem nos deparamos, com quem nos encontramos e a quem conhecemos, que nós dizemos muitas vezes: eu não consigo suportar esta pessoa, eu não consigo amar esta pessoa. Por aí já nós podemos ver o que é e qual é o grau de amor que nós temos. O amor cristão não é algo patético dos folhetins ou dos teatros ou das novelas. O amor cristão, ele não é exclusivista, que ama uns e não ama outros. O amor que o Senhor nos pede para ter é esse amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que chega a nos fazer chamá-lo de Pai. Assim nos diz a palavra de Deus. Este amor derramado pelo Espírito Santo em nosso coração nos leva a chamar Deus de Pai. Como eu posso chamar Deus de Pai se eu não reconheço que o outro também é filho do mesmo Pai e o trato às vezes como um enteado ou como um bastardo? Se eu reconheço que Deus é meu Pai, todos os demais são meus irmãos e devem ser tratados da mesma forma. E só há uma forma para tratar todos os demais: com amor. Este é um ponto talvez que nós devamos analisar muito a nossa vida quando vamos a buscar o sacramento da confissão. Porque nós nos acusamos muitas vezes na confissão de pecados, diversos pecados. Fiz isso de tal modo, deixei de fazer de forma melhor, mas nós nos esquecemos de nos penitenciar e pedir perdão pela nossa falta de amor. O nosso amor a Deus é que deve nos levar a conhecê-lo cada vez mais. E quem entra no amor de Deus e quem conhece Deus, o chama de Pai, reconhece que é Pai de todos os homens e que, portanto, todos os homens merecem conhecer o amor de Deus. Quantos bilhões de seres humanos não conhecem o amor de Deus? Nunca ouviram falar de Deus, que é amor. Deus é amor. Isso poderia ser, com essa pequena frase, a síntese de toda a palavra de Deus, de toda. Deus é amor, e aqueles que conhecem a Deus, conhecem e vivem o amor. Que o Senhor nos ajude a progredirmos no amor de Deus, para entrarmos na intimidade da Santíssima Trindade. Nós temos bons e perfeitos exemplos daqueles que amam a Deus, que amaram e amam a Deus. A Virgem Mãe Santíssima, São José, para recordar apenas nossos patronos de nossa paróquia. Eles são um modelo perfeito e acabado de amor a Deus. Podemos pedir em nossas orações diárias que o Senhor nos ajude, nos dê este amor a Deus e ao próximo, como tiveram e têm a Virgem Mãe Santíssima e São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.